Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa primeira videoaula da nossa disciplina de Química Geral. Eu ia falar mais um vídeo, né, porque teve o vídeo da apresentação da disciplina, mas enfim, a aula essa é a primeira, né, e vamos começar do começo, né, falando sobre a teoria atômica da matéria. Então, só para poder relembrar vocês, né, na Química Geral 1, nós vamos ter como objetivo principal, né, investigar e tentar compreender mais a composição, as propriedades da matéria. E aí eu costumo usar uma analogia com carros, né? Se eu quero saber como que um carro funciona, eu preciso abrir o capô, olhar o motor que tem lá dentro. Se eu quero entender mais ainda, eu preciso desmontar esse motor, né? Entender como funciona cada peça, como que cada peça relaciona com a outra, para que eu possa entender como que o motor inteiro funciona e como então o meu carro, por exemplo, se movimenta, né? A matéria é a mesma coisa, tá? Então, para que a gente possa entender a matéria, eu preciso abrir essa matéria, tá? E entender, né, do que ela é formada e como que essas partes, né, interagem, para que a matéria então se comporte como a gente vê ela se comportando, né? A diferença é que alguém já fez isso por nós, né? Não vai ser necessariamente a gente que vai abrir essa matéria e vai investigar, né? Até porque muitas dessas investigações são feitas de forma empírica, né? Eu não consigo necessariamente pegar um objeto, quebrar ele e ver como que ele, né, ver as partes dele, ver como que acontecem essas interações, diferente do motor do carro. Então, essa investigação, ela precisa ser feita de uma forma empírica, de uma forma dedutiva, e para isso, então, algumas pessoas nos ajudaram, né? Então, começando aqui, né, a nossa investigação, tá, de como que todo esse processo começou, essa questão, né, essa dúvida e esse questionamento, né, sobre do que é formada a matéria, ela é muito antiga, né? Então, um dos primeiros, por exemplo, a levantar uma hipótese do que era formada essa matéria foi um filósofo, né, chamado Demócritos, lá em 400, ele viveu, né, aproximadamente entre 460 a 370 anos antes de Cristo. Agora, quando exatamente ele formulou essa teoria, a gente não tem essa informação. Mas ele já tinha levantado, né, uma hipótese de que a matéria, que de qualquer material, se eu fosse quebrando esse meu material, eu ia chegar numa parte dele que seria indivisível. E aí, né, na palavra grega, né, indivisível significa átomo, né? Então, ou seja, eu chegaria a uma parte, né, infinitesimal que não conseguiria mais dividir. E essa parte, essa menor porção da minha matéria, de cada tipo de objeto que eu tinha, era o que ele chamou de átomo, então, uma porção indivisível. Né? Ali tem uma figurinha, né? Inclusive duas pessoas, né? Como será que vamos dividir o átomo? Né? Porque ele é indivisível, né? Não tem como ser dividido, segundo a teoria de Demócritos. No entanto, um outro filósofo, né, mais famoso, já naquela época com uma aceitação, né, na sociedade muito maior, chamado Platão, reforçado por seu aluno, né, o Aristóteles, já formula uma outra teoria. Segundo eles, a matéria não teria uma parte indivisível nela. Na verdade, toda a matéria seria formada por algum dos quatro elementos essenciais, né, por serem formados ou por ar, ou por terra, ou por água, ou por fogo, ou da combinação desses elementos. Às vezes pra gente isso parece um absurdo, né? Porque hoje, querendo ou não, por mais que a gente às vezes não estude tanto a química, né? Às vezes a gente não teve a oportunidade de estudar tanto a química, mas a gente já sabe que a matéria, de uma forma meio que senso comum, né? Que a matéria não é formada pela combinação, né, dos elementos, né? Tal como seria o Capitão Planeta, né? Naquela animação da década de 80. Então, na verdade, né, nós sabemos, né? Então, mesmo sem saber muito de química, eu sei que a matéria, na verdade, é formada por átomos, né? Isso já é meio que consensual na nossa sociedade. Mas naquela época, né, vamos analisar que a gente está falando aí, né, de centenas de anos antes de Cristo. E naquela época essa dedução, essa teoria, né, de Platão até fazia sentido. Porque se eu pegava madeira, por exemplo, e queimava essa madeira, colocava, né, eu começava a colocar ela, como é que eu vou falar? Eu possibilitava que ela queimasse, né? Era como se eu estivesse quebrando aquela estrutura dela, né? Então, quando eu coloco fogo numa madeira, e vamos lembrar que uma das formas de colocar fogo é atritando, né? Eu pego um graveto, atrito com outra madeira, por exemplo,
daquele atrito pode surgir uma chama. Ou seja, eu estou quebrando aquela estrutura que aprisionava o fogo lá dentro, e aí eu libero esse fogo, né, que estava lá dentro. Ao mesmo tempo, desse fogo eu vejo sair fumaça, que é ar. E quando essa minha madeira termina de queimar, forma cinza, que é muito parecido com terra. Então repare que, usando essa analogia da queima da madeira, como que aquela madeira, na verdade, então, provavelmente era formada por uma combinação de ar, fogo e terra, né? E aí quando eu quebrava aquela estrutura, eu liberava esses elementos, né? E por isso então eu conseguia promover uma transformação naquele material. Então repare que fazia sentido naquela época, tá? Tanto que essa teoria, né, de Platão, ela dura por centenas de anos. Somente, né, lá já no século XVII, tá, é que vem então ressurgir esse modelo atomístico, né, que vem ressurgir de uma forma um pouco mais forte, né, essa teoria atômica. Tá? Não é que somente nesse momento é que as pessoas começaram a discutir o modelo aristotélico, né, da matéria. Tá? Provavelmente isso já tinha acontecido, mas era no século XVII que essa teoria consegue se consolidar, né? Que a teoria atomística consegue se consolidar. E essa teoria, né, atomística, proposta por John Dalton, a gente vai discutir ela daqui a pouco, ela também fazia sentido, né? Por quê? Porque naquele momento ela começou a fazer sentido graças a, por exemplo, aos experimentos desenvolvidos por Lavoisier, né? Então, nessa época, a química já conseguia medir a quantidade de material que sofria uma determinada transformação química e a quantidade de material que era gerado ali, né? Em outras palavras, a quantidade que eu tinha de reagente e a quantidade que eu tinha de produto. E aí a teoria do aristotélica não fazia sentido, porque às vezes eu tinha uma transformação química que liberava calor, ou seja, liberava o fogo que estava lá dentro, ou seja, se liberava fogo, liberava energia, né? Então se eu perdi, se o fogo era então composição da minha matéria, o produto gerado é para ter uma massa menor do que o inicial, porque parte daquele material perdeu matéria, perdeu massa, né? Na forma daquele calor que saiu. E aí Lavoisier percebe que isso acontece, né? Percebe que há uma conservação de matéria. Mesmo aquele meu processo químico tendo liberado ali uma quantidade enorme de calor, a massa que eu tinha, né, dos meus produtos que foram gerados eram iguais às massas dos meus reagentes. E aí essa teoria, então, aristotélica cai por terra, né? Ela não consegue mais ser sustentada a partir desses dados experimentais que estavam se percebendo naquele momento. E aí surge, né, essa figura ilustre, né, chamada John Dalton, que além de várias, inclusive, não sei, uma curiosidade, né, não sei se você sabe, mas o próprio, como é que eu vou falar? Aquela especificidade visual, né, chamada de daltonismo, né, é justamente devido a esse cara, né, esse John Dalton, né, ele também ele era daltônico, e aí então o daltonismo ele é uma homenagem, né, a John Dalton também. Então John Dalton então ressurge, né, essa noção do átomo, né? Na verdade, como eu disse, provavelmente essa discussão já era feita por outros autores. Ele então, estudando esses outros autores, pega e percebe ali a oportunidade, né, de comprovar essa teoria atomística a partir dos experimentos, né, realizados por Lavoisier. E então ele propõe, né, que a matéria realmente seja formada por átomos, né, que esses átomos seriam então de tamanhos diferentes, sendo que cada tamanho era específico, né, de um determinado elemento químico. Então, o elemento químico do oxigênio, o meu átomo era de um determinado tamanho, o meu elemento químico de hidrogênio, o meu átomo era de outro tamanho, e assim por diante. Tá? Então, o que diferenciava um elemento químico do outro, ou um átomo do outro, seria o tamanho desse átomo, né? Seria a massa atômica, né? A massa desse átomo. Tá? E aí ele propõe também 4 postulados, tá? Ele propõe então que todo elemento químico, né, é composto por partículas extremamente pequenas, né, que vão ser chamadas de átomos, que todos os átomos de um dado elemento, né, são idênticos, porém os átomos de um elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos, como eu disse, né? Então todos os átomos de oxigênio teriam o mesmo tamanho, eles seriam idênticos, né, esses átomos, no tamanho deles, né? O hidrogênio, mesma coisa, né? E que esse tamanho não era igual a de nenhum outro átomo, então nenhum outro átomo de algum outro elemento químico poderia ter o mesmo tamanho do oxigênio, ou do hidrogênio, ou do carbono. Ele diz também que ele também postulou que todos os átomos de um dado elemento são idênticos, porém os átomos de outros elementos por meio de reações químicas. Tá.
Todos os átomos, ali tem um erro, tá? Faltou algumas palavras ali. Então, assim, na verdade, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos, porém ele pode combinar com átomos de outros elementos por meio de reações químicas, né? Então, por exemplo, nós temos aí, né? Eu posso, então igual está nessa figurinha embaixo, né? São representações ali de duas substâncias diferentes, né? Então, eu tenho ali aquela esfera lá, amarela, né? Representando um tipo de elemento químico, as esferas azuis outros tipos de elemento químico, então eles podem se combinar a partir de reações químicas, o que vai dar origem a outros tipos de substâncias, né? E que os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento, né, se combinam. Então, quando tem, por exemplo, porque naquela época já se percebia, tá? Já era possível, né, perceber que a partir de um composto eu poderia originar outros elementos químicos, tá? Numa reação que hoje chamamos de reação de decomposição. Então, eu pegaria, por exemplo, eles já sabiam que, por exemplo, o gás carbônico poderia originar carbono e oxigênio, tá? E assim por diante para outros tipos de compostos um pouco mais complexos. Então ele deixa claro que, segundo ele, né, esses compostos são formados quando átomos então, de mais de um elemento vão se combinar e aí forma-se então aquele composto, tá? Beleza. Aí, então assim, com relação à estrutura, além de colocar, né, esses 4 postulados, né, não só percebem, né, não só validando os experimentos propostos por Lavoisier, né, realizados por Lavoisier, né, porque quando ele propõe, né, esses postulados, repare que ele confirma, né, os resultados de Lavoisier. Lógico, né, se eu tenho então os elementos, né, ali no formato do mesmo tipo de átomos, e quando eles se combinam formam outros tipos de compostos, então há uma conservação de massa, porque aquela quantidade de massa que eu tinha antes, que era devido àqueles átomos que estavam ali na forma de reagentes, quando se combinam, formam compostos que vai ter a somatória das massas daqueles reagentes que eu tinha antes, né? Além disso, né, Dalton, né, a partir desses postulados também, ele propõe o que a gente chama de lei das proporções múltiplas, né? Repare que ali, embutido dentro dos seus postulados, a gente pode tirar também a lei das proporções múltiplas. O que é a lei das proporções múltiplas? É que, por exemplo, se eu preciso de 2 átomos de hidrogênio reaja com 1 átomo de oxigênio para formar uma molécula de água, então para que eu forme 2 moléculas de água, eu preciso de 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E que essa proporção, né, essa relação entre quantidades de reagentes para formar um determinado produto, ela é constante, né? Então, na formação de água, na produção de água, né, das moléculas de H2O, hoje a gente sabe, né, que as moléculas são de H2O, eu preciso sempre de uma proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, independente de quanto água eu esteja formando, né? O que então vai chamar de lei das proporções múltiplas, tá? Por hoje a gente para aqui, né, nessa aula, e na próxima aula então a gente continua, tá, a discutir um pouco mais sobre a estrutura atômica, chamada de teoria clássica, né, as teorias clássicas da estrutura atômica, tá, que é antes da teoria moderna e atual. Pessoal, então até a próxima.